número 1. Aleluia! Glória a Deus! Primeiro livro de Samuel, capítulo número 1, versículo número 2. Glória a Jesus! Quem achou diz amém. Quem não achou diz espere por mim. Vocês não falam, mas eu vejo a Bíblia folheando. Eu espero, viu? Glória a Deus! Podemos? E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra, diga outra. O nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem na sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana ele dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém o Senhor tinha encerrado a madre. Quem foi que cerrou? Senhor. Quem foi que cerrou? Senhor. O Senhor. E a sua competidora excessivamente gritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Pai, nós te glorificamos, ó Deus. Bendizemos o teu santo nome na beleza da tua santidade. Glorificamos porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Glorificamos porque o Senhor é o dono do ar que nós respiramos. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos mantém de pé. O Senhor é quem guarda e vela pela nossa vida. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Aqui não tem quem faz, aqui não tem quem é. Aqui existe dependência do teu Espírito. E é nessa qualidade que nós nos encontramos aqui essa noite. Por isso, Senhor, fale conosco mais uma vez ao nosso coração. Que o nosso coração esteja preparado para receber aquilo que o Senhor quer nos entregar. Ó Deus, que o Senhor cerque este lugar, ó Deus, com os teus anjos, para que nenhum dardo inflamado do diabo possa nos alcançar. Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, o Senhor visite a nossa casa, o Senhor visite a nossa família. Entra, Senhor, com salvação, com libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus! Só o Senhor é Deus! Se puder, pode colocar aquele fundinho assim, porque fica me ouvindo fungando, que vai ser legal. Queridos, esse texto que está diante de nós é um texto que a gente conhece ele muito bem, porque ele é um texto que a gente prega muito sobre ele, que a gente canta muito sobre ele, e que muitas mulheres também têm a vida parecida com a vida de Ana, se assemelham às suas vivências como dessa mulher. Embora esse texto seja bastante conhecido, eu já tinha falado um pouco sobre ele também, o Senhor ele colocou algumas coisas ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Embora nós sabemos como ocorreu toda a história, quem são os personagens que são incluídos nesse texto, eu queria conversar com vocês sobre o que se passava ao redor desse texto. O que acontecia na cidade ao redor desse texto. Porque é muito importante, quando a gente lê o texto da Bíblia, para a gente ter uma compreensão melhor sobre ele, é muito importante a gente ver onde esse texto se encaixa na sua sociedade, qual é o tempo, o que se passava ao redor, o que esse país estava vivendo, essa nação estava vivendo. Israel, nesse tempo aqui, estava passando por um período com algumas crises. E se eu puder enumerar algumas crises, eu gostaria de falar de pelo menos 3 delas.
a primeira crise que Israel está passando aqui seria uma crise política, no último livro de Juízes, no último versículo, vai estar escrito dizendo que ninguém queria governar Israel. Porque Israel está passando por um período onde eles acham dono de si, aonde Israel queria viver as suas próprias vontades, aonde Israel já tinha uma opinião formada. Coisa dura é quando nós queremos dar ou ensinar alguma coisa para alguém que já tem uma opinião formada. Coisa dura é quando nós queremos aconselhar alguém, dar a alguém uma direção, quando essa pessoa já tem uma decisão, já tem uma opinião formada. Então é isso que está acontecendo com Israel. Ninguém queria governar, ninguém queria dar a direção, porque esse povo já estava convencido das suas próprias vontades, já estavam convencidos das suas próprias atitudes. Então ninguém queria tomar a direção sobre isso. Passado também, Israel está enfrentando também uma crise moral. Uma crise moral porque agora Israel está abandonando, devagarzinho, mas estava abandonando totalmente os princípios do Senhor. Israel passou por aquele momento onde se começa assim. Eu não sei se você já passou por esse período, mas eu já passei por esse período, onde a gente começa com um esfriamento espiritual. E é mais ou menos assim: quando a gente peca, a gente se sente o pior ser humano da terra. Quando a gente olha para dentro de nós, a gente fala assim: eu sou um miserável. Quando a gente peca, logo o nosso coração se enche de tristeza, porque habita o Espírito de Deus em nós. Então todas as vezes que nós pecamos, esse Espírito nos faz lembrar: olha, você não é como todo mundo, você não deve agir como todos, você não deve falar como todos. Então por isso nós nos entristecemos, nós ficamos tristes, chateados. É assim ou não é? Embora existam alguns momentos que quando a gente começa a praticar um pecado, e esse pecado passa a ser agora recorrente, ou seja, você faz ele mais de uma vez, você começa a não sentir mais tanto peso como você sentia antes. Você vai dizer assim: parece que esse pecado começa a virar um pecado de estimação, aonde o seu espírito não se entristece mais, aonde o seu coração não se arrepende mais, aonde você não sente mais vontade de chorar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque você se acostumou com aquele pecado. Eu posso dar uma palavra ao seu coração que, embora em alguns momentos, dentre alguns pecados que nós cometemos, embora a gente não sinta mais arrependimento, isso não significa que Deus está aprovando. Quando nós não sentimos mais vontade de chorar, vontade de orar, vontade de se arrepender, não significa que Deus está nem aí para aquilo que a gente está fazendo. Israel está mais ou menos assim: eu não falo nada até agora, eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Deus não se levantou com justiça, eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas aí, o que se dá em consequência disso é que agora Israel, fazendo as suas vontades, fazendo aquilo que o seu coração estava querendo, eles agora vão cair numa crise espiritual. Porque para todo aquele que vive uma vida que não condiz com a palavra de Deus, ele entra em crise espiritual. Israel agora está entrando em uma crise espiritual. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo de número 3 de Samuel que a palavra de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus se tornou rara no meio deles. E isso não está agregado a Deus, isso está falando muito mais sobre ele. A ausência de Deus não está falando somente, como a gente pode dizer assim, a ausência de Deus não está relacionada a que Deus não está nem aí para o seu povo, mas está relacionada a que o povo não está nem aí para o seu povo. Porque se o povo estivesse próximo a Deus, com certeza Deus estaria no meio deles. Então alguém está orando a dizer: Deus, há muito tempo eu não ouço a sua voz, há muito tempo eu não sinto a tua presença. Se eu fosse você, eu começava a analisar, porque a única coisa que Deus deseja é estar perto dos seus. A única coisa que Deus quer é fazer parte do seu dia. A única coisa que Deus quer é estar presente na sua vida. Então, se por algum momento você não ouve mais a voz dele, você não sente mais a presença dele, não é como antes, você não chora mais a presença dele, eu vim aqui te dar um recado: Deus está com saudade de você, ele está querendo trazer você para perto, ele está querendo ouvir a tua
tua voz, levanta a sua mão, que eu quero profetizar na tua vida. Deus me trouxe aqui para te dizer: larga esse pecado de estimação e volte para a minha presença. Não é porque eu não corrigi você ainda que está tudo liberado. Não é porque eu ainda não desci na terra que está tudo tranquilo e favorável. Não é. Deus está chamando a atenção do teu povo, está dizendo: eu estou com saudade de você, Israel. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero acordar com você, andar com você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha, Deus. Glória a Jesus. Israel está vivendo uma crise espiritual. Porque agora os sacerdotes, olha como é grave. Os sacerdotes estão esperando, as mulheres estão esperando o culto terminar. Para quando terminar, eles se juntarem para a promiscuidade, para o pecado. Agora, olha o nível que esse povo está entrando. Aonde eles aguardam o culto terminar para pecar. Uma coisa, aí tem gente que diz assim: ah, não, foi porque eu caí. Não, é uma diferença. Se tem hora marcada, se tem dia marcado, se tem planejamento, você não caiu, você se jogou. E com Deus não adianta esse negócio. Aí tem gente que diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você vai ficar aqui. Meu Deus. Porque se você planejou, se você teve hora marcada, teve data, você não caiu. Com Deus não cola isso. Aí, agora entra a história, o cenário que nós lemos aqui. Que houve um homem de Ramataim, ao fim da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Esse Eucana era filho de Jeroão. Esse Eucana, ele trabalhava no templo, ele era um levita. Então esse Eucana aqui, ele era muito bem instruído na palavra de Deus. Esse Eucana, ele foi muito bem instruído sobre os princípios e sobre a ordem, sobre a direção de Deus. Embora esse homem seja muito bem instruído, seja envolvido na obra de Deus, esse homem agora vai tomar uma decisão. Porque ele se casou com uma mulher que não podia ter filhos. E naquele tempo, uma mulher que não tinha filho era considerada uma mulher miserável. Porque ter filho era status. Ter filho era sinal de riqueza. Ter filho era sinal de que, se existisse uma guerra, as mulheres da casa seriam protegidas, porque eles tinham muitos homens para cuidar. Então quem tinha muitos filhos tinha muita flecha na aljava. Era um homem que era bastante conhecido. Era um homem que bastante, como que eu posso dizer, bastante, todos queriam estar junto com ele, queriam estar andando com ele, porque ele era uma referência, a melhor palavra que eu ia encontrar. Ele era um homem de referência, porque a sua casa estava vivendo, porque eles entendiam que quanto mais filhos eles tinham, mais a bênção de Deus era sobre eles. Então eles entendiam assim: se fulano tem muito filho, Deus está com ele. Se não tem, é porque Deus esqueceu. Só que o fato de Ana não ter filho e Eucana não terem filhos nunca foi ausência da presença de Deus ou motivo de pecado. Não era por esse motivo, porque a própria Bíblia diz que foi Deus que lhe cerrou a marca. Então imagine comigo, esse casal se casaram, e aí logo o pessoal começou a perguntar: quando que vem os filhos? Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e coisa dura é, irmão, quando a gente tem que passar a nossa vida dando justificativo para quem a gente não queria justificar. Eu vou dizer para vocês, no início do ano, eu engravidei, e aí eu postei, fiz aquele negócio do meu marido, aquele negócio todo mundo ficou sabendo. Quando eu estava com 3 meses de gestação, eu perdi o meu bebê, porque eu peguei dele. E aí, meu irmão, coisa dura é quando alguém chega perto de nós e pergunta: cadê o seu bebê? Coisa dura é quando alguém pergunta, ainda mais eu que sou gordinho, não dá nem para perceber se já nasceu ou não, né? Aí olha para mim e diz assim: quantos meses você tá? Oh, meu irmão. E quando você vai contar para alguém que você perdeu, fica aquele clima, né? É ruim para você que perdeu e é ruim para quem fez a pergunta, porque fica se sentindo inconveniente.
Só que coisa ruim é a gente tem que ficar dando justificativa para as pessoas, entrar em detalhes sobre aquilo que nós estamos passando. Então essa família aqui constantemente teria que dar justificativas para o povo. Por que é que eles não poderiam gerar? Uma coisa, a diferença é a minha, que eu poderia dizer eu tive um aborto espontâneo. Mas a Ana e o Eucana, eles não tinham justificativa para dar. Eles não sabiam por que eles não tinham filhos. Eles não tinham resposta para responder à sociedade. Aí agora, esse Eucana vai fazer o seguinte: nós vamos pegar uma outra mulher. Eu chamo de outra porque a Bíblia diz que é outra. Eucana agora vai chamar uma outra mulher, para que ela possa ter filhos que a sua esposa não pode ter. E isso daqui, às vezes a gente olha e não percebe a gravidade do que está acontecendo. Porque a bigamia nunca foi a aprovação de Deus. Embora a gente veja algumas referências na Bíblia de homens de Deus que tiveram mais de uma esposa, isso nunca foi aprovado por Deus. Isso nunca foi direção de Deus. Isso nunca foi instrução do Senhor. Isso foi coisa de homem. Isso foi coisa da terra. O que você vai ver na Bíblia é Deus preservando as esposas, ensinando os maridos como é que ele devia tratá-las, porque tinha 2 mulheres para governar no lar só. Imagina a confusão que tinha. Então, a bigamia nunca foi a aprovação de Deus. Embora você tenha visto Davi, Jacó, Abraão tendo mais de uma mulher, isso nunca foi aprovado por Deus, porque se fosse, Deus já tinha resolvido isso muito antes. Quando Deus criou o Éden, Deus formou Adão, Deus criou um homem. Aí Deus viu que ele estava só e entregou para ele uma mulher. Então a Bíblia diz, então se Deus quisesse consertar alguma coisa, se isso estivesse errado, e Deus tivesse entendido que um homem para uma mulher era pouco, ou que uma mulher para um homem era pouco, Deus tinha consertado isso, o dilúvio. Deus colocou na arca 4 homens e 4 mulheres. Então, se alguma coisa tivesse dado errado, quando Deus colocou um homem para uma mulher, Deus havia consertado na arca esse ano. Mas ele colocou 4 homens e 4 mulheres. Esse é o plano original de Deus. Só que agora a gente tem uma mania de querer ajudar Deus a fazer algumas coisas. Ah, não, Deus está demorando demais, eu vou dar o meu jeito. E é isso que Eucana faz. Ah, não, você quer saber o seguinte? Nós não vamos esperar mais não. Vamos trazer uma outra mulher e ela vai ter filhos com você. E assim ele fez. Imaginar a perturbação que foi nesse lugar. 2 mulheres dividindo o mesmo ambiente. E a tristeza que não foi para essa Ana de ver Penina constantemente gerando e ela sem ter nada. Imagina a amargura dessa mulher, a tristeza dessa mulher, vendo outra mulher fazer aquilo que era o papel dela, que era dar filhos, que era encher a casa de alegria, porque filho traz alegria, traz movimento para a casa, traz aquele barulho, né? Uma casa sem criança, a gente fica até assustado vendo já tem, porque meu filho faz muito barulho mesmo. Então imagina aquela situação, aquelas mulheres perturbadas, uma criticando a outra, quando uma faz outra coisa, porque a mulher faz essas coisas, né? E aí a Bíblia diz que eles não perderam o costume. De ano em ano, eles subiam para sacrificar o Senhor, para adorar o Senhor. Então o que eles faziam? Eles iam para o culto. Aí quando a gente olha isso, quando a gente olha, parece que esse povo está vivendo uma hipocrisia. Essa família toda bagunçada, desorganizada, desobediente, está subindo para entregar sacrifício e adorar o Senhor. Eu não sei se você já passou por esse momento na sua vida, aonde acontece tudo de errado, você diz assim, hoje eu não vou nem para a igreja. Está tudo bagunçado, eu não vou nem conseguir adorar o Senhor. Só que essa família, mesmo estando tudo quebrado, tudo bagunçado, tudo fora do lugar, eles se juntam e eles vão à casa do Senhor. Porque eles entendem que o único lugar que consegue e que tem a atmosfera de voltar as coisas para o lugar é aqui na casa do Senhor. Então, se eu, porventura, em algum momento, o diabo semear na sua mente que você não deve vir, porque lá está tudo quebrado, tudo bagunçado, tudo envergonhado, eu vim aqui te dizer, você veio no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Esse é o lugar que conserta as coisas. De ano em ano sobe. E a Bíblia diz que a Penina
irritava Ana excessivamente. É a Bíblia que está dizendo que Penina está ultrapassando o limite. Está dizendo que Penina está irritando excessivamente, ou seja, está ultrapassando o limite. Está fazendo mais do que o tolerável. Está irritando Ana mais do que o suportável. Mas o que eu acho lindo nesse texto é que Ana poderia ter dito assim: Elcana, faz o seguinte, vai com a mulher que você colocou dentro da nossa casa e os seus filhos, vai com ela para ver o Senhor, porque eu vou ficar aqui. Porque eu não vou ficar passando essa humilhação. Porque o caminho todo ela tira a minha paz, ela rouba o meu sorriso e ela tira a minha vontade de cultuar. Então eu não vou, ela não faz isso, ela se levanta e vai, porque ela é uma mulher que se posiciona. Se diante da dificuldade você for uma mulher que não se posiciona, o diabo vai sucumbir você e a sua casa. Se diante do seu problema você não se posicionar diante de Deus, o diabo pode sucumbir você e a sua família. O Senhor está direcionando essa mensagem para alguém. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você tomar as rédeas dessa casa. Está na hora de você começar a colocar as coisas no lugar. O Senhor está falando com alguém. Está na hora de você se levantar como autoridade de Deus. Começa a ungir aquela casa. Começa a ungir aquele travesseiro. Começa a profetizar naquele lá. E vamos ver se existe algum demônio que vai resistir. Não seja a única, ela era a que Deus escolheu. Por mais que ela não era a única mulher na casa, ela sabia que ela foi a que Elcana escolheu. Porque Penina foi convidada para fazer aquilo que Ana não tinha condição, mas Penina nunca foi escolha de Elcana. Elcana nunca olhou para ela e disse assim: eu vou casar com essa mulher, eu quero ter filhos com ela. Não, ela entrou para fazer aquilo que a outra não tinha condição. Mas quem foi desejada, quem foi escolhida, quem foi amada, foi ela. E aí, excessivamente, ela começa a irritar. Porque Penina sabe que por mais que ela tenha filhos, Elcana ama mais a Ana. Penina não irrita a Ana por causa dos filhos, porque Ana já não tem filhos. Mas Penina sente graça em irritar a Ana, porque Elcana ama mais ela. Eu vou esmiuçar para você entender. Penina não está irritada por causa dos filhos, porque Ana não tem filho. Aí você para analisar, por que é que essa mulher está irritando a outra, se é ela que tem os filhos? Não era para ser o contrário? Não era para Ana que vestiu o papel de perturbação e perturbar a mulher? Mas é o contrário. A mulher tinha filhos, tinha tudo, mas aí ela vai começar a irritar a mulher que não tem. Porque Penina tinha filhos, mas Ana tinha Elcana. Eu vou fazer para você entender. O diabo não está te perturbando, não é por aquilo que você tem. O inimigo não está agindo na sua casa, não é por aquilo que você tem. O diabo não está tentando roubar a tua paz, tirar o teu sorriso, não é por aquilo que você tem. É por causa daquilo que Deus tem com você. Nunca foi sobre a roupa que você veste. Nunca foi sobre a casa que você mora. Nunca foi sobre os bens materiais que você possui. Sempre foi por aquilo que Deus tem com você. Eu vou te explicar melhor. A Bíblia diz que o Senhor é que cerrou a amado de Ana, sim ou não? Quem cerrou a amado? Quem cerrou a amado? O Senhor. Isso significa que o único que tem a chave de abrir também é o Senhor. Ok. Então, esse cerrar de amado de Ana não é por um motivo comum, mas era por causa de um propósito. Por quê? Quando a gente fala de cerrar, a gente entende sobre dividir, não é? Quando a gente fala assim, vai cerrar uma madeira, a gente entende sobre separação, sobre divisão. Só que esse cerrar aqui na Bíblia está com a letra C. E esse cerrar com a letra C
não dá a indicativa de separação, não dá a indicativa de divisão, mas sim de fechar e proteger. Você não entendeu isso? Quando deu o serramado de Ana, não era para trazer vergonha para ela. Quando deu o serramado de Ana, não era para causar divisão no teu lar. Quando deu o serramado de Ana, não era para que ela vivesse infeliz. Quando deu o serramado dela, foi para proteger o propósito, foi para guardar o propósito, foi para um tempo determinado. Vire para esse irmão que está do seu lado, esse irmão que está do seu lado, fica tranquilo, fala para ele, fica tranquilo. Se o Senhor que cerrou a tua madre, fala para ele. Se o Senhor que cerrou a tua madre, fica tranquilo, Ele está te preservando para o propósito maior. Diga graças a Deus por isso. O diabo está tentando te entristecer, porque você sobe no templo, você entrega adoração, você pede, você chora, e aí nada acontece, parece que a sua oração não passa do teto. Deus está entregando uma palavra para o teu coração e uma direção. Ô Ana, para de chorar, para de andar amargurada, para de ficar com essa cara de maracujá. É Deus que está guardando você, é Deus que está separando. Deus está dizendo para alguém: essa luta não é para te envergonhar, esse problema não é para te entristecer, eu estou te reservando. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Maravilha. Olha para mim. Deus não vê a minha situação. Deus. Meu nome é o mais falado do bairro. Na minha parentela todo mundo me conhece como uma vergonha. E Deus está dizendo: oh, Ana, você não entendeu. Isso que eu fiz, isso que eu permiti, não foi para te derrubar, não foi para te humilhar, não foi para fazer você sair envergonhada, mas foi para que o meu nome seja exaltado na tua vida, para que quando alguém olhar para você, ele vai ter que dizer assim: isso aqui foi a mão de Deus, isso aqui foi Deus que resolveu, isso aqui foi Deus que entrou no negócio. Ele é maracola e a suribicandará. Glória a Jesus. Deus está dizendo: eu já estou com a chave na mão para começar a abrir madres aqui essa noite. Deus está me dando autoridade para te dizer: você vai carregar o teu Samuel. Glória a Deus. Aí elas vão. Digno é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Menina irrita. Aí, Deus seja louvado. quando chega no culto, Aleluia. chegou no momento do culto. Aí o que elas vão fazer? O Eucana traz o cordeiro para sacrifício, para entregar. Depois que ele dá essa oferta, é o momento deles comerem daquilo que eles entregaram, porque o culto era assim. Eles traziam o cordeiro, esse cordeiro era feito e era servido na mesa para eles participarem. Porque o nosso Deus, ele é tão bom, que ele não consome o culto todo para ele. Ele não pega o cordeiro, pastor, todo para ele. Não. Ele deixa uma parte para quem trouxe no culto receber. É mais ou menos assim. Deus, ele não consome todo o culto. Ele separa uma parte para quem estava no culto receber. É aquele quando você dá glória a Deus, aí você percebe que aquela dor que você sentia, você parou de sentir. É quando você glorifica a Deus, aí você percebe que aquela angústia que estava no teu coração, ela foi embora. É quando você glorifica a Deus aqui, aí você começa a perceber que aquela depressão saiu do teu coração, saiu da tua mente. É quando você dá glória a Deus aqui, e você começa a perceber que a ansiedade está te deixando. É quando você glorifica a Deus aqui, o teu
Deus, não consegue dar glória a Deus, não consegue dar um aleluia, não consegue fazer nada para Deus, é por isso que não recebe nada. Mas Deus está dizendo, se tem alguém disposto a entregar, eu estou disponível para entregar também. Aleluia. Esse é o Deus tremendo, é o Deus que nós servimos. Creio, Jesus. É um Deus que, por mais que toda a glória seja dele, ele ainda despiu de dar sua glória. Ele é um Deus tão grande que, por mais que você negue ele todos os dias, e aí você pensa que negar a Deus é quando vai ser colocado uma espada na nossa cabeça e vai dizer, você ama a Deus ou não? Aí você vai dizer, não, eu amo Deus sim. Você está achando que negar a Deus é isso, né? Ou vai dizer, não. Negar a Deus é quando você tem a oportunidade de ser honesto e você não é. Negar a Deus é quando você tem a oportunidade de ser gentil e você não é. Negar a Deus é quando você tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém e você não fala. Esse Deus, ele é tão grande que, por mais que todos os dias a gente nega a ele, a gente envergonha, porque a gente envergonha. A gente fala para todo mundo, não, eu sou crente. Aí vem você devendo, não paga, e se envergonha não só você, mas a Deus também. Porque o povo costuma falar assim, é para crente, não pode entender. Isso é vergonha para nós. Então, por mais que nós negamos a Ele todos os dias, por mais que nós pecamos, ainda assim Ele decide mandar a sua glória para nós, mandar a sua presença para nós. Ele nos permite viver, nos permite acordar. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Culto. Aí a Bíblia diz que Ana, ela não comia, ela só chorava. Quando Ana faz isso, significa que ela não está participando. Porque fazia parte do culto comer. E a Bíblia diz que Ana não come. Ana só chora. Ana só chora. E Ana só chora. Então, quando Ana faz isso, de só chorar e não comer, significa que ela se dá o trabalho de sair de casa, se dá o trabalho de ser irritada, se dá o trabalho de se estressar, para quando chegar no ambiente culto, não entregar nada. Aleluia. Há alguns anos, eles estão fazendo isso. Porque a Bíblia diz que de ano em ano eles estão indo entregar sacrifício. Então, há alguns anos, Ana está subindo para o lugar do culto, mas não sente nada, não ouve nada, não percebe nada, porque ela não está envolvida. Ela se dá o trabalho de sair, de ser humilhada, se dá o trabalho de sair, de se mudar, mas não participa do culto. Aí houve um dia, este dia, em que eles estão cultuando. Ana só chora, não come. Mas ela decide fazer uma coisa diferente. O que ela vai fazer? Ela vai orar. Aí, isso aqui é interessante. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque você já sabe a história. Esse tempo todo que Ana está subindo, talvez o seu problema já teria sido resolvido se ela tivesse orado antes. Tem gente que não conquista as coisas de Deus, porque tudo que você sabe fazer diante do seu problema é chorar e fazer bico. Tem gente que não consegue se posicionar diante do problema. Todas as vezes que você vê um problema, você quer espernear. Você quer dar um espurro desse tamanho. Só quer chorar e fazer bico. Mas houve um dia que essa Ana disse, eu vou fazer diferente. Eu vou parar de chorar nessa noite. Eu vou orar. Só que a Bíblia diz que quando ele vê ela orando, ele ia com empregada, porque o jeito que ela está fazendo é um jeito diferente. Ele está acostumado a ver pessoas orando em voz alta, porque era muito comum. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando alguém que não nos conhece percebe que a gente é crente, faz de tudo para a gente entender que ele é crente também. Já aconteceu com você? Não só comigo, não acredito nisso. Tem gente que é assim, percebeu que você é crente, aí ela quer dar todos os sinais para você perguntar se é crente também. Ele estava acostumado com gente que fazia orações altas, bonitas, decoradas,
Mas Ana está fazendo uma coisa diferente. Os lábios dela se mexiam, mas não saía o som da sua voz. Aí ele teve ela por embriagada e falou assim: essa mulher não comeu nada, só bebeu, está noite, está aqui orando. Aí ela vai dizer assim: olha, ele não me tem que embriagada. Eu estou amargurada de alma. Ela está vivendo naquele momento que ela está dizendo assim: Deus, se o Senhor não me visitar hoje, eu não sei mais o que eu faço. Ela está naquele culto que ela diz assim: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu não sei qual é a direção que eu devo tomar. Eu não sei qual é o sentido da minha vida. Ela estava amargurada, era de alma. Não saía som da boca dela. Mas ouviu, mas teve um Deus que ouviu. E o coração dela estava dizendo: isso aqui é lindo. Porque ela não consegue falar, mas Deus consegue entender. Ela não consegue declarar, mas Deus consegue ouvir. Porque para Deus é muito melhor uma oração sem palavras do que palavras sem coração. Para Deus é muito melhor que alguém olhe e fale assim: Senhor, eu não vou falar nada, eu não sou chorar, eu não vou falar nada, eu só vou ficar aqui quietinha, do que você começar com palavras decoradas, com orações elaboradas, com palavras diferentes que ninguém consegue entender. Aí Deus está dizendo: eu prefiro que você só chore, porque eu prefiro o teu coração contido, eu prefiro o teu coração e eu entender as suas lágrimas do que você vir falar. Aleluia! E o teu coração. Meu Deus! Ele já estava vivendo uma decadência espiritual. E ele não conseguia identificar a diferença de alguém embriagado para alguém que está diante do Senhor em prantos, com o seu coração quebrantado. Ele não conseguiu diferenciar alguém que está embriagado para alguém que está se humilhando na presença do Senhor. Então, por isso, não ligue quando alguém te criticar pelo modo que você anda, pelo modo que você prega, pelo modo que você canta, pelo modo que você faz as coisas, porque só quem conhece a necessidade que tem, sabe a intensidade que precisa buscar. Ô Eli, eu não estou interessado se você acha que eu estou bêbado, se eu estou fazendo para chamar atenção. Eli, eu não estou interessado se você acha que eu estou fazendo o que eu estou fazendo para chamar a atenção de alguém, para aparecer para alguém. O que interessa é se Deus está me ouvindo, se Deus está me atendendo, se Deus está conseguindo compreender aquilo que eu quero dizer. Aleluia. Ela decide orar. E no dia que ela resolveu orar, Deus resolveu responder. É tão simples, tão didático, né? No dia que você resolver fazer alguma coisa, Deus vai reagir. Tem gente que fica esperando Deus tomar atitude das coisas que você precisa tomar atitude das coisas. Deus não vai responder uma oração que você não faz. Deus não vai responder. Tem gente que só imagina assim: eu queria trocar de carro ano que vem. Tá achando que Deus vai colocar lá na sua porta assim, ele pensou que ia entregar para ele. Se você não se dedicar em oração, se você não se dedicar em pedir a Ele, como que Ele vai te responder? Aí Ana diz assim: olha, Senhor, se o Senhor me der vaga, quando Ele desmamar, a primeira coisa que eu vou fazer é entregar Ele no tempo do Senhor. Olha que loucura essa oração e esse voto. No único momento que ela tem de pedir, e Deus vai resolver, ela pede dizendo assim: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele aqui na igreja, vou deixar ele crescer aqui na igreja, vou entregar para o Senhor. Quando ela tem a oportunidade de pedir, ela não pede para si, mas ela pede para entregar para Deus. Porque Ana compreende que Deus não tem interesse em nos dar nada que não for voltar para Ele. Tem orações suas que não estão sendo respondidas porque você ainda não conseguiu identificar. Será que o nome do Senhor está sendo glorificado nisso? Aleluia! Será que isso que eu estou pedindo vai realmente edificar a minha vida? Será que isso que eu estou pedindo não vai me afastar da presença do Senhor? Será que isso que eu estou pedindo, o nome do Senhor vai ser glorificado? Ana é inteligente. Ela vai falar assim: olha Deus, se o Senhor me der, eu te devolvo. Aleluia!
Senhor vem entregar para você aquilo que você tem pedido, o que é que você vai devolver para Ele? Aonde o nome dele vai ser glorificado nisso? Em que sentido o nome do Senhor vai ser louvado nisso que você está gastando tempo em pedir? Pedir, não receber porque pedir? Não. Direcione a sua oração. Pense se aquilo que você vai pedir realmente faz sentido para Deus. A Bíblia diz que Ele vai abençoar. E aí, em algum tempo, está nascendo um menino para glorificar a Deus. Aleluia. Penina teve muitos filhos, mas agora eu gostaria que você me falasse o nome de pelo menos um. Ninguém sabe, porque não importa. Penina está gerando para a sua própria glória. Penina está gerando para o seu próprio bem prazer. Mas quando Ana gera, Deus entrega para ela não só um filho, mas entrega para ela um juiz, um profeta e um sacerdote. Deus está dizendo: aquilo que eu vou entregar para você, você nem consegue mensurar o tamanho. Eu não te entreguei ainda porque você não consegue nem entender aquilo que eu vou fazer. Quando você receber o teu Samuel, você vai dizer assim: olha, valeu a pena o tempo que Deus cerrou a minha madre, valeu a pena ter sofrido pelo propósito, valeu a pena ter passado por essa humilhação. O nome do Senhor está sendo glorificado na minha vida. Parece que eu imagino Ana naquele culto. Parece que eu imagino Ana naquele culto onde ela vai dizer assim: olha, não consegue ficar desse jeito. De alguma forma ele entendeu alguma coisa. Eu não sei cantar não, ainda mais gripado, mas não tem aquele que diz assim: se eu orar, me ajude, o céu vai mover, me ajude. Se eu Deus vai restaurar. Se eu orar, Deus vai agir. O que ele vai fazer? Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Deus está dizendo: eu preciso que você se posicione, eu preciso que você ore, eu preciso que você clame, porque o céu já está com o teu projeto na mão, está com a chave da sua madre na mão. Fica de pé comigo. Glória a Deus. Sei que o Senhor está aqui. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Maravilha. Eu quero convidar você a fazer uma oração racional. Glória a Deus. Eu quero convidar você a selecionar as coisas que você tem pedido a Deus e ver se realmente faz sentido. E comece a dizer para Ele: Deus, se o Senhor me der, eu te devolvo. Aleluia. Senhor, se o Senhor me entregar, comece a dizer para Ele. Ela fez um voto a Deus: Deus, se o Senhor me entregar, eu te devolvo. Comece a pedir a Ele, comece a clamar a Ele. Diga: Deus, entra no meu problema, entra nessa situação, visita a minha casa. O Senhor está aqui disponível para entregar para você a resposta. O Senhor está aqui disponível para entregar para você aquilo que você tem pedido. Comece a orar comigo, Senhor. Comece a falar conosco. Comece a falar com Deus. Diga: Deus, entra nessa situação. Senhor, visita a minha madre. Isso que eu tenho pedido para o Senhor, que tem me trago vergonha, que eu tenho que ficar dando justificativa por aquilo que eu não estou vivendo. Diga: Senhor, visita essa madre agora. Começa, Espírito Santo, a fazer essa mulher gerar, esse homem gerar. Começa a nos fazer entender que para a gente receber aquilo que a gente precisa conhecer o caminho da oração. Muitas das vezes nós conhecemos o caminho das suas mãos, mas não conseguimos vir o caminho dos teus pés. Por isso, Espírito Santo, nós estamos diante da tua presença. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. O Senhor é um Deus que não consome o culto inteiro. O Senhor é um Deus que devolve uma parte para nós. Começa a entregar. Começa a nos entregar agora, Espírito Santo. Entrega a libertação para quem precisa.
precisa, salvação para quem precisa, milagre para quem precisa, porta aberta para quem precisa, cura para quem precisa, avivamento para quem precisa, renovo para quem precisa. Começa a tocar, Espírito Santo. Tem casamento que vai ser restaurado, tem filho que vai ser liberto. O diabo vai sair envergonhado daqui, porque nós entendemos o caminho da oração, e tem um Deus que nós servimos, que Ele é vivo e Ele está presente no nosso meio. Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus justo, Tu és o Deus fiel. Tem gente que não está sentindo Deus responder, já está ouvindo Deus responder. Nos visita novamente pela madrugada, nos enche com a Tua presença, coloca a Tua palavra na nossa boca, que o Teu Espírito vai nos envolver, nos movimentar, nos encher, nos entrega autoridade, nos entrega unção, revela a nós o Teu projeto, em nome de Jesus. Todo plano do diabo contra o casamento vai cair por terra agora. Essa briga que não tem fim, essa discussão que não acaba, essa humilhação que a lava que você está passando vai cair
Tentou tirar sua estabilidade emocional. Tentou tirar você do seu equilíbrio. Elebaracaia soia. Tem gente que essa semana disse: Deus, se não for a mão do Senhor. Mas Deus está dizendo: isso que eu permiti você viver não foi para a tua vergonha. Isso que eu permiti você viver não foi para a vergonha do teu lar. Isso que eu permiti você passar não foi para que você fosse humilhada. Não é que eu não amo você, você sabe que eu amo. Isso que eu permiti você viver não é porque eu vejo você como mais um. Isso que eu permiti você viver foi preservando você para um propósito maior. Foi guardando você. Foi separando o teu ventre. Para quando alguém olhar para você vai dizer: isso aí foi a mão de Deus que fez. Isso aí foi a mão do Senhor que operou. Isso aí foi Deus que resolveu. É para o nome dele ser glorificado. Ninguém vai poder